Oi galera, é a Vanessa Soeiros e hoje o tema são contos e crônicas. Bom, eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho da diferença, o que afinal é um conto, o que afinal é uma crônica. Eu vejo muitas perguntas sobre isso na internet e queria explicar pra vocês um pouquinho sobre este assunto. Vamos lá! Conto nada mais é do que um romance com uma história curta. Ou seja, ele tem começo, meio e fim. Ele tem um objetivo, ele tem o porquê, a causa e tudo mais. Então, quando você pensa em um romance, numa história, num filme, por exemplo, você simplesmente imagina aquilo bem curtinho, com começo, meio e fim. Como se fosse um capítulo de um livro, porém, neste capítulo você vai ter toda a introdução dos personagens e o fim do que aconteceu naquele episódio, naquela trama. Ou seja, conto sempre tem começo, meio e fim. Essa é a parte principal. Lembrando que contos são curtos. Não adianta você me escrever 100 páginas e falar que é um conto, porque não é. Contos são basicamente, pela regra da literatura, contos são histórias de até 48 páginas. Passando disso, já entra na categoria romance. Mas afinal, o que é uma crônica então? Crônica é uma coisa narrada de fatos reais ou cotidianos que não tem começo, meio e fim ou causa aparente para aquilo. Então você narra um fato certinho na ordem que ocorreu, você não pode inverter nada ou trocar ou pensar e nananã, não pode. E a razão dele existir é porque ele é uma coisa cotidiana que acontece com todo mundo. Ele não tem começo, não, você não vai ter apresentação de personagem, você não vai ter nada para te grudar naquilo e não ter fim. Ele simplesmente narra um fato, como se fosse, por exemplo, alguma coisa policial, uma notícia ou alguma coisa assim, só que uma coisa mais literária, mais dramática e tudo mais. Ele não tem uma trama construída, isso é uma crônica. Ou seja, você não tem o final da história. Você tem só, ó, aconteceu isso. É uma crônica. Você tem uma história, nossa, aconteceu isso e aquilo, e daquele outro e não sei o que. Isso é um conto. A crônica não tem limite de tamanho, mas geralmente ela é uma coisa também curta. Claro, se você não tem começo, meio e fim, não dá pra você fazer um negócio de 100 páginas. Geralmente a crônica é um pouquinho menor do que os contos, mas isso não é necessariamente uma regra. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Por favor, deixe dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que não sabem a diferença entre um conto e uma crônica. Dê um like nesse vídeo se você gostou desse tema e até a próxima semana. Tchau, tchau!